tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Deputada Beatriz Cerqueira hoje comentando como que vai ser o processo de designação em 2021. Resumindo para você dizer o seguinte numa frase: nos mesmos moldes que nós tivemos a designação em 2020. Você estava pensando que aquele PSS, o processo seletivo simplificado, ia ser ir para uma escola, fazer uma prova, provas, títulos, contagem de tempo, aquela coisa toda. Bom, gente, esquece isso, porque vai ser exatamente como aconteceu em 2020. Pode ser que nós tenhamos mudança em relação à situação do presencial, por causa dos efeitos da pandemia. Por isso que é tão importante você assistir esse vídeo até o final. A deputada explicando os principais pontos e as mudanças no projeto de lei 2150. Esse vídeo é novo, hein? Faça inscrição no canal da Educação e compartilhe esse vídeo para todo mundo. Designação, pessoal, atenção, acompanha aí na tela para você. Voltando ao debate do projeto de lei 2150, presidente e colegas parlamentares, o que eu quero aqui é prestar contas do trabalho, dizer do conteúdo do substitutivo 3 que vem a plenário para votação, de modo que não só os colegas parlamentares, mas que todos que nos acompanham possam compreender as alterações que foram conquistadas, que foram construídas e, portanto, o contexto em que nós estaremos votando o projeto de lei 2150, através do substitutivo, que foi o resultado desse processo de contratação. Duas considerações importantes. De nada vai adiantar votarmos uma legislação sobre contratação se o Estado continuar tratando a contratação como algo permanente. A contratação no serviço público é temporária, é excepcional. Se o Estado continuar fazendo contratação para carreiras que são permanentes, novamente terá sim a sua conduta questionada e a sua conduta pode ser novamente declarada inconstitucional. Porque é isso que o Tribunal de Justiça e o STF estão dizendo para Minas Gerais. Vocês não podem contratar de forma permanente aquilo que é excepcional. As carreiras da saúde não são excepcionais. O Estado não precisa dos profissionais da saúde de vez em quando, precisa todo dia. Portanto, é fundamental que haja uma política efetiva, concreta, de concursos e nomeações. Nós estamos no pior biênio de nomeações do último período na educação. Nós chegamos a pouco mais de 4.000 nomeações em 2 anos. Nós já chegamos a ter 15.000 nomeações na educação em um único ano. Então, o Estado precisa mudar a sua prática de fazer aquilo que é excepcional, algo permanente. Se não fizer isso, nenhuma lei de contratação se sustentará, porque dará um caráter permanente àquilo que é excepcional e àquilo que é temporário. No artigo 1º, parágrafo 2º, o Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir insuficiência de pessoal. Essa é a regra. Não tinha no texto do governo menção a concurso público. O cargo tem que ser ocupado por concurso público e de forma excepcional e temporária é a contratação. Então, nós reforçamos a necessidade de uma política permanente de concursos públicos aqui em Minas Gerais. Segunda questão, presidente, é a necessidade do Estado promover relações democráticas de trabalho. É preciso que o governo converse com seus trabalhadores. Eu não substituo o Sindiúte. Nenhum deputado substitui a entidade sindical. Nós temos papéis distintos e, por isso, o governo precisa estabelecer negociações e discussões com as entidades que representam os servidores, que são os trabalhadores. Isso é um processo fundamental e faço a segunda consideração, porque faltou isso no debate em relação à contratação. O texto anterior colocava como possibilidade a referência de remuneração do contratado ser a do efetivo. A forma como o texto estava possibilitava a prática de salários inferiores aos trabalhadores contratados. Isso nós conseguimos resolver, está exatamente no artigo 11 e no seu parágrafo 1º. O salário do contratado é o salário da referência da carreira efetiva, exceto exatamente a carreira e as vantagens pessoais.
questão do direito ao IPSENG, assistência médica, hospitalar e odontológica, que os contratados perderiam com a revogação da Lei 18.185 e que nós garantimos no texto da lei, é o parágrafo único do artigo 12. Os contratados têm o direito, é facultado a eles o direito ao IPSENG. Lá no artigo 17, nós conseguimos corrigir uma questão importantíssima. O projeto do governo responsabilizava o trabalhador por erro no contrato. Ou seja, responsabilizava a parte mais frágil da relação por erros que não são cometidos pelo trabalhador, inclusive com desconto de salário. Nós corrigimos isso. A responsabilidade por erros na contratação é de quem contrata, não é do trabalhador. Nós dissemos ao governo, a educação tem uma regra própria de contratação. As pessoas sequer são contratadas para o ano civil. A contratação muitas vezes acontece para o ano escolar. A nossa contratação na educação está vinculada ao ano escolar. E, portanto, não é possível colocar a educação em regras gerais de contratações que têm outras finalidades, outras trajetórias, outras funções que independem de ano letivo, de ano escolar. Fica o poder público estadual autorizado a contratação excepcional por tempo determinado para o exercício das funções da educação básica que integram as carreiras previstas na Lei 15.293, de 5 de agosto de 2014. São 8 carreiras. Aqui estão, então, os auxiliares de serviço, as carreiras da Superintendência Regional de Ensino, os assistentes técnicos e analistas. Não disse os profissionais do magistério, porque os profissionais do magistério estão resguardados lá na Constituição, artigo 22. A contratação vai se dar pelo Estatuto do Magistério, conforme o governo já esclareceu, e, portanto, não está aqui no artigo 20. A realização de processos seletivos. Aqui eu esclareço que a designação é um processo seletivo, porque a categoria começou a temer que o processo seletivo fosse alguma prova, algum mecanismo distinto daquele já praticado. Não será, e não será pelo texto que virá também na sequência. Adotará como diretriz a manutenção das regras utilizadas no processo de seleção realizado para o ano escolar de 2020. Nós levamos o tempo inteiro ao governo a discussão. As regras precisam continuar as mesmas, porque a contratação no Estado, ela tem critérios próprios, ela tem uma vida própria, e, portanto, não cabe em outra modalidade ou forma de contratação. Então, a designação para 2021, 2022 e assim sucessivamente, será na mesma dinâmica da qual já é praticada. Parágrafo único, e eu quero também explicar esse parágrafo porque ele é importante. Qual era o nosso temor? De que o balão, ou seja, a punição de 24 meses sem contratação, atingisse, sobretudo, as auxiliares de serviço, podendo, em 2022, ter mais de 30 mil auxiliares completamente desempregadas, sem poder ser contratadas pelo Estado. Pedimos muito que o Estado retirasse o balão, discutimos muito para que fosse retirado o balão. O governo apresenta que a questão do balão é específico da contratação geral, então nós, nesse parágrafo único, estabelecemos uma questão específica para a educação, que é exatamente o poder público ser obrigado a fazer permanentemente processos de designação, de modo que a educação nunca caia na modalidade da punição de 24 meses, porque isso está vinculado a ficar muito tempo com um único processo seletivo que pode ser próprio de outras categorias, mas não é próprio da educação. Com isso, as questões específicas da educação estão preservadas, que é a atual forma, metodologia de contratação, que utiliza a listagem de concurso, que utiliza inscrição, que utiliza o tempo de serviço. Essas questões que já são praticadas na educação ficam preservadas, preservada a categoria da punição de 24 meses, e são as questões principais no caso da educação. E ainda há dúvidas em relação aos trabalhadores da saúde. Nós solicitamos, e o sindicato que representa os trabalhadores da rede FEMIG vai se reunir amanhã de manhã
aqui na Assembleia Legislativa com representantes do governo, para ainda questões pendentes possam ser resolvidas respeitando a mobilização dos trabalhadores da saúde. Não tem autorização para o Estado extinguir carreiras, que era um outro grande temor que nós tínhamos. Qualquer demissão não pode ser imediata, como o projeto do governo queria, precisa ter comunicação prévia de 30 dias para o trabalhador. Então, este projeto que foi debatido, que foi discutido, que foi trazido à luz através dos questionamentos das entidades sindicais, nós buscamos resguardar o trabalhador, protegê-lo como a parte mais frágil dessa relação, mas, repito, sempre na defesa da realização de novos concursos públicos e nomeações por concurso.